O que é linguagem neutra? Fica aqui comigo que eu vou te explicar sobre este negócio. E o que a ciência tem a ver com a lição de hoje? Fica aqui comigo que você também saberá. Esta é a lição número 8 da classe de adultos. Transgênero. Que transrealidade é essa? Introdução. Biblicamente, os seres humanos possuem um sexo biologicamente determinado de conformação heterossexual. No entanto, a desconstrução dos valores e a revolução sexual apresentam novas formas de sexualidade, dentre elas a transgeneridade. Saiu. O que é heterossexual? Heterossexual é uma palavra que vem do grego, e hétero vem e significa diferente. Sexual, o nome já fala por si. Então, heterossexual é uma pessoa que é atraída pelo sexo diferente, ou seja, um homem é atraído por uma mulher e uma mulher por um homem. Entretanto, devido à revolução, parece que tudo houve em tudo uma revolução horrível, diga-se de passagem, acabou trazendo outras perspectivas. Perspectivas essas que nós, como cristãos, devemos respeitar, é verdade, aceitar essas pessoas em nossas igrejas, inclusive. Entretanto, nós não devemos, em hipótese nenhuma, em razão e motivo nenhum, pactuar com este negócio. E por que digo isso? Porque hoje há muitas igrejas no Brasil que fazem cultos dirigidos para essas pessoas, mas é uma direção não no intuito de fazer com que essas pessoas sejam transformadas, não. É, na verdade, um culto voltado para que eles continuem desta forma, o que é uma profanação ao nome santo do Senhor. Nós sabemos que eles têm o direito de fazer com suas vidas o que eles bem quiserem. Verdade é que lá em Eclesiastes vai nos dizer que de todas essas coisas te trará Deus a juízo. Então, se Deus deu o livre-arbítrio a eles, não somos nós que iremos tirar. Por outro lado, nós de maneira nenhuma iremos pactuar com este pecado. Então, o sexo, biblicamente falando, ele é heterossexual, ou seja, uma mulher é atraída pelo corpo do homem e o homem atraído pelo corpo de uma mulher, mais uma vez falando dentro do casamento. Compreendendo o pensamento da transgeneridade. Identidade de gênero. As ciências sociais passaram a enfatizar que o comportamento social dos gêneros é estabelecido pela cultura e não pelas características biológicas do sexo. Olha que coisa estranha. Como isso é possível? Se uma pessoa ela nasce homem ou nasce mulher, de maneira nenhuma a cultura vai falar algo diferente disso. Não é porque a pessoa está... Um homem, por exemplo, ele nasceu homem. Se ele nasceu homem, independente do ambiente que ele esteja, ele será homem. Independente da cultura que ele está, ele é homem. E ponto. Da mesma forma, a mulher. Ela nasceu mulher, então em qualquer ambiente que ela esteja, ela será sempre mulher. Então, aqui vai contra este negócio, né? Ou seja, as ciências sociais, né? As formas sociais da sociedade em si, né? A questão geral da sociedade diz que o comportamento vai de situação para situação. Em outras palavras, seria o seguinte: se aqui é um ambiente só de mulher, então se chegar um homem aqui, ele tem que agir como mulher. A ideia é mais ou menos essa. A dinâmica é mais ou menos essa. Cisgênero e transgênero. Transgênero classifica a pessoa cujo gênero está em oposição ao sexo de nascimento, ou seja, indivíduo que nasce com genitália masculina, mas que se assume mulher, ou que nasce como genitália feminina, mas que se assume homem. A questão do cisgênero é de acordo com a palavra do Senhor. Está aqui de acordo. Mas o transgênero, ele é completamente diferente. Ou seja, a mulher nasce mulher, mas se sente homem. E o homem nasce homem, mas se sente mulher. Então eles dizem que estão num corpo errado, né? A mente é de mulher, mas o corpo é de homem. Ou a cabeça é de homem e o corpo é de mulher. O que aqui vem aqui uma questão bem para nós aqui, para deixar bem claro. Quando alguém fala isso, está dizendo exatamente que Deus errou com ela.
Deus errou, Deus não me fez perfeito, Deus não me fez perfeita. Por quê? Porque eu nasci homem, mas eu me sinto mulher. Ou eu nasci mulher e eu me sinto homem. Então veja que aqui está dizendo o quê? Deus errou comigo, ou seja, Deus me deu um corpo de um sexo e me deu a mentalidade de outro sexo. Então nós sabemos que Deus ele é perfeito. Tudo que o Senhor faz, ele é perfeito. Então quando alguém assume a ideia de que ele está num corpo diferente do que ele pensa ser, no sexo que ele pensa ser, ele significa dizer que ele está dizendo que Deus errou com ele, que Deus está errado. Transgênero e sexualidade. Para os especialistas, a orientação sexual de uma pessoa é definida de acordo com o gênero que ela se identifica e por qual gênero sente atração sexual. A saber, vamos lá. Heterossexual, quando a atração é pelo gênero oposto, o que é o normal, o que é bíblico. B. Homossexual, quando a atração é pelo mesmo gênero, o que a Bíblia condena. Lá em Levítico 18, 22, aos Romanos 1, 26 e 27 também fala sobre este negócio. Bissexual, quando a atração é por ambos os gêneros, ou seja, a pessoa talvez seja um homem, mas ele é atraído tanto pelo homem ou quanto pela mulher. Ou nasceu mulher, mas se sente atraído tanto pelo homem ou quanto pela mulher. Então, isso é uma questão bissexual. Assexual, quando inexiste atração por gênero algum, ou seja, ele não se sente atraído, essa pessoa não se sente atraída por nenhum dos dois sexos. Então, é o que chamam de assexual. Pansexual é quando a atração não depende do gênero. Ou seja, a pessoa nasceu, ou homem ou mulher, mas independente do gênero, ela vai se sentir atração, ou por mulher ou por homem, tanto faz. O gênero para ela não é importante, ela não tem nenhuma importância. E também tem aquela questão dos não binários, que não se encaixa em nenhum gênero, nem masculino e nem feminino. É como se eles fossem neutros, não tem sexo, como se fossem os anjos, por exemplo, não tem sexo. Então aqui vemos que a sexualidade, e nós entendemos que a sexualidade ela tem várias formas de pecar, né? O pecado do sexo em si é inúmero, né? Inclusive sexo de uma forma ilícita, isso aí tem aos montes. Tem também nessas questões da carne propriamente dita. Portanto, a questão de ser transgênero só aumenta o leque do pecado, porque mais uma vez a sexualidade foi feita por Deus, foi criada por Deus na criação, foi Deus quem criou o sexo e ele só criou o macho e fêmea, homem ou mulher. O que passar disso é procedência maligna. Então as pessoas hoje querem ser diferentes, querem isso, querem aquilo, mas na verdade Deus só criou homem e mulher. Sinopse: o fenômeno da transgeneridade tem a ver com o questionamento da identidade de gênero, reafirmando a visão bíblica de gênero, a constituição biológica. Nesse caso, o sexo e o gênero estão relacionados com as características orgânicas do corpo e dos órgãos genitais. Significa que na criação divina, os cromossomos sexuais XY determinam o sexo masculino e os XX determinam o sexo feminino. E aqui está a ciência. O que a ciência tem a ver com a lição de hoje? A ciência tem a ver com um parâmetro igual. A ciência aqui é completamente idêntica à Bíblia. A Bíblia diz que Deus criou homem e mulher só. Não tem uma terceira via. Não tem um terceiro gênero. E o que a ciência diz? A ciência diz que só existem dois gêneros, homem e mulher. Então, aqui a ciência e a religião e a Bíblia vão se encaixar. Eu já falei aqui em outras oportunidades, vou falar mais uma vez. A ciência bem ensinada e a Bíblia bem interpretada, elas nunca irão entrar em conflito, elas sempre andarão de mãos dadas. E por quê? Simples, porque Deus é conhecedor de toda a ciência. Então, toda a ciência foi criada por Deus. Então, como a ciência também faz parte da criação, então é claro que ela vai andar sempre de mãos dadas com a palavra. É verdade que em alguns casos específicos haverá algumas distorções.
Por quê? Por exemplo, vou te dar um exemplo. A Bíblia diz, lá no livro de Josué, que o sol parou. O sol, ele não para. Ele é normal a questão dele. Mas nesse caso específico, parou. Então a ciência aqui vai aparentemente parecer estar em atrito com o Senhor, né? Com a palavra. Mas não. Depois, anos depois, recentemente na verdade, foi descoberto que realmente teve uma época que o sol parou. O que de fato testifica o que a Bíblia já diz. Então, aparentemente, às vezes a ciência vai parecer confrontar a palavra. Mas não. No fundo, elas sempre estarão de acordo. Vou te dar um outro exemplo sobre que a Bíblia e a ciência fala a mesma coisa, além dessa questão aqui. Por exemplo, a Bíblia diz que Deus fez o homem do pó da terra. E no corpo humano existem pelo menos 11 elementos, como o ferro, o zinco, entre outros, que são tirados exatamente da onde? Isso mesmo, do solo. Ou seja, a ciência comprova que de fato o homem veio do solo, veio da terra. Então, só para a gente ver que, só para te dar alguns exemplos, de que a ciência e a religião, né, a Bíblia, elas sempre, não vou nem falar da religião, que são tantas religiões por aí, né, mas vou falar da palavra. A palavra de Deus vai sempre estar de acordo com a ciência. Mas é claro que em alguns outros casos também o Senhor pode mudar por alguma razão. Né, por alguma razão. Por exemplo, geralmente a pessoa só morre uma vez, mas Lázaro morreu duas. O filho da viúva de Naim também morreu duas vezes. Então, há algumas questões que, por uma questão do Senhor, né, a própria Bíblia diz, né, lá em Hebreus 9, 27, que o homem está ordenado a morrer somente uma vez, vindo depois disso o juízo, mas você vê que o próprio Deus aqui age de acordo com o querer dele, com a vontade dele, com a palavra dele. Se ele quiser mudar, ele muda. A constituição moral. O homem foi criado, dentre outros aspectos, à imagem e semelhança moral de Deus. Entretanto, o pecado corrompeu a moralidade do gênero humano. Quando a Bíblia diz que Deus fez o homem segundo a sua imagem e semelhança, o que a Bíblia está dizendo é mais sobre a questão característica de personalidade e não de aparência. Ou seja, eu não me pareço com Deus. Deus não é igual a mim, né, no sentido espiritual do negócio. Mas eu tenho características que vêm de Deus, uma faísca, algo muito minúsculo, mas que reflete a vontade de Deus, né? O que Deus, a essência de Deus, melhor dizendo. Vou te dar um exemplo prático. Digamos que você vai fazer uma viagem. Então, para você fazer uma viagem, você vai antecipando tudo, né? Vai verificar o carro, vai observar um monte de coisa, vai ver as malas. O que é isso? Você vai ver com antecedência aquilo que você quer realizar. Não é o que Deus faz? Ele faz tudo com antecedência. Ele faz já pensando no final. Então nós também temos essa coisa de planejamento. Da mesma forma é o Senhor. Ou seja, nós temos, é claro que nós somos extremamente falhos, mas a nossa essência vem daí, vem dessa fagulha que Deus colocou em nós. Então quando a Bíblia diz que Deus fez da nossa imagem segundo a sua semelhança, é porque nós somos parecidos nele no aspecto de personalidade, e isso inclui inclusive a questão moral. Você vê que hoje, em alguns casos, as pessoas sempre, moralmente falando, não vou fazer isso porque moralmente não é correto. Por que ele faz isso? Porque isso é a essência de Deus na pessoa. É claro que em alguns casos, como diz lá no livro de Coríntios, né, a pessoa tinha relações sexuais com a sua madrasta, ou seja, era uma pessoa moralmente perdida. Né? Mas por que ele estava moralmente perdido? Devido à questão da queda, sobre a questão do pecado. O pecado veio de uma forma tão forte para a raça humana que o pecado corrompeu até a questão moral que Deus implantou no homem. Então, isso inclusive cabe até mesmo na imoralidade sexual, né? Quantas pessoas numa questão transformaram o sexo de uma forma que é uma forma completamente imoral. Não dá nem para dar exemplo, porque são tantos que não dá nem para falar. Mas existe também a questão moralmente imoral, né? Sexualmente imoral. A constituição da sexualidade. O relacionamento sexual, conforme idealizado pelo Criador, prevê uma satisfação completa entre o homem e uma mulher, na busca da realização conjugal e na procriação da espécie. O sexo foi criado por Deus, macho e fêmea, homem e mulher.
O ato sexual também foi criado por Deus. Inclusive, a Bíblia traz um livro que é muito esquecido, que é o livro de Cantares de Salomão, ou o Cântico dos Cânticos, que é um livro bem esquecido. Difícil falar do livro, é muito difícil as pessoas pregarem, ensinarem esse livro, é muito difícil, é muito raro. E ele é um livro que fala justamente sobre isso, sobre a questão sexual de acordo com a vontade de Deus. E quais são, para que serve o sexo em si? Vamos lá. O sexo ele tem duas características principais. Quais são? Satisfazer os desejos sexuais do homem e da mulher dentro do casamento, ou seja, o sexo foi feito para dar prazer para o homem e para dar prazer para a mulher. Inclusive algumas pessoas até dizem, né, que a questão sexual, o sexo tem mais prazer para o homem do que para a mulher, o que não é verdade. Porque, por exemplo, o órgão masculino, né, o pênis, ele tem cerca de 4.000 terminações nervosas. A da mulher tem 8.000 terminações nervosas. Ou seja, o prazer da mulher é o dobro do homem. Então veja que aqui a satisfação é para ambos, tanto para o homem quanto para a mulher. E qual é o outro propósito do sexo? A procriação da espécie. É através do sexo que terá novas vidas. As mulheres ficarão grávidas e darão à luz a mais um ser, ou mais alguns seres, né? Dependendo da mulher. Uma mulher geralmente tem um filho só, mas temos que tem 2, 3, 4, às vezes 5 de uma vez. Misericórdia! Então são situações que acontecem. O que é isso? Isso é um milagre de Deus. A vida é um milagre de Deus. Portanto, o sexo ele existe para satisfazer os desejos do homem e da mulher dentro do casamento e também para a procriação. Sinopse: a visão bíblica do corpo leva em conta a constituição biológica, moral e da sexualidade. Efeitos da ideologia transgênero. Depreciação da heterossexualidade. Vimos que o modelo de sexualidade nas escrituras é heterossexual. No entanto, ativistas atuam na desconstrução da orientação sexual bíblica. A sociedade, de modo geral, principalmente aqui no sentido carnal da palavra, né, o sexo em si, eles vão sempre ir contra a palavra de Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz que o homem ele tem que se casar com uma mulher e uma mulher com um homem só. Ou seja, aqui entra uma questão heterossexual e também uma questão monogâmica. E o que o povo quer? O povo não quer casar, de modo geral, né? É claro, existem pessoas que ainda se casam, mas de modo geral, e querem fazer do casamento ou do relacionamento de namoro, noivado ou mesmo do casamento, algo para pecar. Então, as pessoas ficam com 2, 3 parceiros de uma vez, ou seja, eles querem um sexo depravado, na verdade, né? Aqui é uma questão aqui bem ampla aqui do negócio. Então, eles querem acabar com essa questão do heterossexual e monogâmico. Eles querem acabar com esse negócio. Acham normal as pessoas se sentirem atraídas por pessoas do mesmo sexo e podem fazer sexo normalmente, porque isso não tem nenhum problema, não tem nenhum problema para a sociedade, na verdade. Mas para Deus é um grande problema, é uma afronta, é uma abominação aos olhos do Senhor. E aí tem essa questão desses ativistas, né? Pessoas que ficam, parece que trabalham 24 horas só no intuito de destruir a questão da heterossexualidade. Construção de narrativas. Então, para adequar a insatisfação do próprio corpo com a mente, exigem terapia hormonal e cirurgia de redirecionamento sexual como pretensas soluções. Isso é tão sério que o ativismo na educação e saúde pública acaba se impondo no doutrinamento de crianças e adolescentes. As nossas crianças e os nossos adolescentes. Nós devemos ter muito cuidado com essa turma. Dá um pouco de trabalho, é verdade. Principalmente os adolescentes. As crianças geralmente são mais tranquilas, né? Há quem trabalha com criança, principalmente na escola bíblica dominical, na igreja, né? Ou até na sociedade no geral,
dizem uma coisa que eu acho que eu particularmente tenho como verdade também, que as crianças dão menos trabalho do que os adultos. Mas os adolescentes dão um trabalhinho bom. Os adolescentes dão um trabalho bom. E qual a preocupação? As nossas crianças são pessoas completamente inocentes. Criança só sabe fazer uma coisa, brincar. O negócio de criança é brincar e estudar, dependendo da idadezinha também, né? Os adolescentes, eles brincam ainda, já começam a ter mais ou menos uma noção do que é o mundo. E o que esse povo, dessa narrativa do inferno, tem feito com as nossas crianças e os nossos adolescentes? Querem a todo custo implantar isso nas escolas, dizendo que é extremamente normal. Por exemplo, uma questão bem prática que acontece em alguns lugares, aqui no Brasil, é banheiro unissex, ou seja, um banheiro que qualquer criança pode usar, qualquer adolescente, qualquer jovem, qualquer adulto. Primeiro que isso é uma discrepância. Primeiro, como é que uma criança, né, uma adolescente, vou aqui trazer mais para a questão feminina, como é que uma menina vai usar um sanitário, por exemplo, que foi antes usado por um homem? Que nós sabemos que o homem não tem tanta higiene como a questão, como a feminina. Aí entra num outro problema que é o principal problema. Se o banheiro é unissex, todo mundo pode usar abertamente, tanto uma criança, uma adolescente ou uma jovem, pode chegar um homem lá e violentar essa criança, violentar esse adolescente, essa adolescente. Então veja que é um disparate. Eles não têm um mínimo de respeito com as nossas crianças, os nossos adolescentes, as nossas jovens. Importa é o seguinte: o banheiro é masculino e feminino e ponto, e cada um use o seu. E acabou. Mas eles querem a todo custo, né? Falam que isso é um pensamento progressista. Não é um pensamento progressista, é um pensamento do diabo, é um pensamento do inferno. Não tem essa questão. Imagina, por exemplo, uma criança de 6, 7 anos está no banheiro, aí entra lá um marmanjo, um homem, e a menina vai ficar vendo as partes íntimas dele. Olha que situação, em que ponto que nós chegamos. Então nós temos que ter muito cuidado com as nossas crianças, educar corretamente as nossas crianças a respeito disso, os nossos adolescentes, as nossas jovens, para que elas não venham passar por situações completamente de desrespeitos, até mesmo em banheiros. É de uma situação completamente perdida, perversa e diabólica, que é essa construção dessa narrativa. Porque eles querem a todo custo impor isso para a sociedade. Nós, como igrejas do Senhor, nós devemos ficar firmes no propósito de adorar o Senhor e contra estas práticas. Linguagem neutra. Contudo, na língua portuguesa, o gênero neutro é absorvido pelo masculino. Assim, o masculino é usado de modo genérico para identificar a espécie humana, homens e mulheres. Não obstante, a militância pretende substituir as vogais A e O na pretensão de neutralizar o gênero. Deste modo, a norma gramatical é desconstruída para atender à ideologia de gênero. O que significa isso na prática? Por exemplo, uma pessoa hoje não pode ser chamado de ela ou ele, vai ser chamado de elo. Por quê? Porque aqui fica um gênero indefinido, neutro. Aí eles dizem que eles fazem isso para poder incluir as pessoas não incluídas. É uma questão de chamar as pessoas, né? Incluir as pessoas, o que não é verdade. Por que não? Porque a palavra em si, entre outras coisas e outras, vou te trazer um questionamento mais sério. Por exemplo, quando nós falamos ele e ela, nós entendemos de quem se trata. Mas na questão elo, é homem ou mulher? Nós não sabemos. Mas aí existe um outro problema. Qual é o outro problema? Que é o seguinte: como é que se diz elo em Libras? E para essas pessoas que têm dislexia, né? Acho que é esse o nome. Pessoas que têm dificuldade de entender. Como é que faz? Ou seja, eles querem incluir pessoas e excluir as outras pessoas que têm muito mais dificuldade. O que é mais fácil? Continuar falando ele e ela para todas as pessoas?
ou mudar isso aí e complicar ainda mais a vida das pessoas de Libras ou as pessoas dislexas? Olha que situação, eles não têm nenhum respeito com as pessoas. E para fechar, o grupo que chamam de não hétero, eu prefiro falar pessoas não héteras, não heterossexuais, porque se essas siglas aí só aumentam, né? Eles querem se incluir e não pensam no próximo. Não pensam, eles não estão nem aí. Então, cabe aos governantes do nosso país ter um pouco de senso e até mesmo de vergonha na cara. Não aprovar esse negócio de linguagem neutra. Não existe esse negócio de linguagem neutra. Quando você chega num lugar, num ambiente, você diz, por exemplo, boa noite a todos, você já está incluindo ali todo mundo. Homem, mulher, alguém que não é hétero, um homossexual, qualquer pessoa, já está todo mundo incluindo. Mas eles agora querem uma linguagem só para eles. E mais uma vez eu vou perguntar, e como é que se fala elo em Libra? E como é que a gente vai falar um príncipe? Como é que seria príncipe numa linguagem neutra? Porque tem príncipe e princesa. Se não pode ser nem princesa nem príncipe, o que vai ser? Princeso? É de uma situação que é difícil até de comentar. No bom português, é de uma burrice sem tamanho. Sinopse: os efeitos da ideologia transgênica promovem uma agenda completamente anticristã. Conclusão: o sexo, o gênero e a sexualidade fazem parte da constituição anatômica e fisiológica divinamente instituída. Nas escrituras existem apenas duas possibilidades de gênero e anatomia sexual humana, ou seja, o masculino e o feminino. Não tem outra. E a ciência vai dizer a mesma coisa. Entretanto, eu compreendo que a pessoa, ela pode, nem pode, não, ela tem direito, né? Nós sabemos que nem tudo convém, nós sabemos que esse tipo de prática é uma prática abominável aos olhos de Deus, mas se até Deus deu permissão para essa pessoa fazer o que quiser da vida, e depois naquele grande dia ela vai prestar conta, a pessoa tem o direito de ser o que ela quiser, homossexual, por exemplo, pansexual e tantas outras questões aqui, são tantos nomes, homossexual, bissexual, assexual, pansexual, não binárias, mas elas não têm o direito de querer impor isso na sociedade. Eles estão pedindo respeito, mas não respeitam ninguém. Então isto é uma afronta à igreja, à sociedade, à língua portuguesa, é uma afronta a todas as questões. Eles exigem respeito, mas eles não se respeitam e não respeitam ninguém. Revisando o conteúdo. Número 1. O gênero identifica os seres inequívocos do sexo masculino e feminino. Número 2. Refere-se à pessoa cujo gênero está em concordância com o sexo de nascimento. Ou seja, a fêmea nascida com genitália feminina que se conhece mulher e o macho nascido com genitália masculina que se reconhece homem. Número 3. O corpo físico é o invólucro das partes imateriais. Número 4. Sempre fez parte da criação original de Deus o homem unir-se sexualmente em uma só carne com uma mulher. Número 5. Conflitos entre mente e corpo devem ser corrigidos pelo alinhamento do gênero, mente, como o sexo anatômico, corpo, e não fazendo intervenções invasivas no corpo. Quero até falar agora, né, que uma criança de 3, 4 anos, ela pode mudar de sexo porque ela é livre para pensar, ela já tem inteligência suficiente para achar se ela é menino ou menino. Então ela já pode se trocar de sexo. É de uma discrepância que não dá nem para comentar esse negócio. É de uma burrice sem fim. É de fato, nós estamos vivendo uma época em que Satanás está usando essas pessoas como servos. Pessoas que agem dessa forma são servos e servas do diabo. Não tem outro termo. Não tem outro termo. Porque é o que vai contra a criação de Deus, vai contra a ciência, vai contra tudo e contra todos. Portanto, é uma lição muito importante e que nós venhamos realmente pensar e meditar e refletir a respeito deste negócio. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e eu te aguardo na próxima aula, se Deus quiser.
Tchau!